Tem uma caída. Oi, Marina. Probleminhas técnicos, mas tudo bem. Então, microfone todo seu, fique à vontade, tá? Bem tranquila. Uia, tá fazendo suspense. A palestra hoje é sobre a fé e a esperança. Como eu consigo encontrar algo sem ver? Como eu vejo na escuridão? Diante de tantos infortúnios, dificuldades, todos nós carregamos pesos consideráveis. Muitas vezes, a nossa fé oscila como essa lanterna. Por quê? O que nos faz oscilar? Medo? Incertezas? Dúvidas? Inseguranças? Hoje a gente vai falar sobre a fé. E muitas vezes a gente fica assim, perdidinho na escuridão. Muitas vezes a gente se deixa tomar pelo desespero, pela tristeza, pela falta de fé, pela falta da esperança. E para a gente começar um pouquinho a nossa conversa, a nossa reflexão, eu vou trazer um trecho do texto José Luiz Terra, do site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que diz: fé na vida, apesar de tudo. Não desespera, segue, é longo o caminho. Descansa apenas, conquiste mais forças para atravessar o seu jardim de espinhos. De tanto querer descobrir e respostas não encontrar, talvez o segredo seja pensar. Será que somos nós quem dá sentido à vida? Ressignificando o que com o tempo se perdeu? Esperamos, desde logo, trazer consolo e esperança ao teu coração, afirmando de maneira clara e direta, desde o início, tenha fé na vida, apesar de tudo. Há momentos em que o desânimo e a tristeza tomam conta dos nossos corações. São várias situações que nos impactuam a ponto de ficarmos prostrados, literalmente caídos no chão, na escuridão. Imagino que você pode nos perguntar: mas como ter fé na vida diante de tudo que eu estou passando? Você tem ideia do que eu estou vivenciando? Você estava morando em outro planeta e chegou na Terra faz alguns minutos? Você não está vendo o que está acontecendo? Temos a exata noção do que todos nós estamos vivenciando: doença, isolamento, morte, luto, como nunca tínhamos visto na história da humanidade. E sabedores de tudo isso, voltamos a afirmar: tenha fé na vida, apesar de tudo. E aí imagino que, mais uma vez, você irá nos perguntar: mas de onde vem essa convicção? De onde vem essa certeza? Que possa a espiritualidade amiga trazer-nos o consolo através do reforço da nossa coragem, paciência e resignação, trazendo nosso significado aos nossos sentimentos.
E afinal, o que é fé? Bom, no dicionário, é o sentimento de quem acredita em determinadas ideias ou princípios religiosos, ou também estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo. No senso comum, quando a gente fala em fé, automaticamente a gente faz uma relação em crer em algo. E esperança, genericamente falando, é toda a tendência para com um bem futuro e possível, mas incerto. É aquele otimismo, né, que a gente tem de, mesmo sem saber o que vai acontecer, é ter aquele fundinho de que vai dar certo. Isso é esperança. Já o apóstolo Paulo nos ensinou que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Alma fez uma afirmação semelhante. Se tendes fé, tendes esperança nas coisas que se não veem e que são verdadeiras. A fé é um princípio de ação e poder. Sempre que trabalhamos para alcançar uma meta digna, demonstramos fé. Manifestamos a nossa esperança em algo que ainda não podemos ver. E aí, eu gostaria de trazer um vídeo, é um vídeo que inclusive é propaganda para a Comemofra, que a gente tem, é um encontro de jovens, de adultos, de crianças, e eu vou trazer esse vídeo porque são várias pessoas falando o que é fé. E eu gostaria que cada um refletisse para si mesmo o que seria a fé. Vamos ver se eu sei compartilhar aqui. Estou compartilhando? Sim? Todos ouvindo? Não está chegando o som, Marina. Você quer que eu coloque daqui? Eu acho, André. Deixa eu ver. Não está saindo o som nem do início, desde o início. Tá. Deixa eu me achar aqui agora. Eu esqueci de deixar ajeitado aqui, viu, Marina? Mas tudo bem, aqui é que eu tenho que abrir e ele vai, apesar que eu baixei no celular aqui no computador e às vezes ele demora um pouquinho. Você quer ir complementando a Eu ideia? não sei por que não abriu o som. Eu até fiz um teste, mas não pelo Zoom. Não sei se é o meu computador. Não, já fiz várias vezes, o pessoal consegue colocar. Então já está disponível aqui. Achei que fosse demorar mais. Legal. Boa tarde a todos os participantes do evento. Minha pergunta que fica para vocês é: o que é fé para você?
Jean. Oi, meu nome é Priscila. Não. Meu nome é Mariana. Meu nome é Iná. Perguntada acerca do que é fé, eu poderia responder como Paulo, né, que faz essa conceituação da Bíblia, dizendo que fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do que não se vê. Creio que aquele sentimento que nós temos de que as coisas podem melhorar, aquele sentimento de confiança, aquele sentimento que por mais que a situação esteja ruim ou não esteja da maneira que nós gostaríamos que estivesse, aquelas Deu uma travada aqui para mim um som, não sei se para vocês também. Também, Marina. Da mesma forma que fez eu procurar fazer a todo momento. Porque, na minha visão, André, acho que o seu microfone tem que ficar aberto. Quando você fecha ele, ele não aparece. que façam que compreendamos, né, o mundo da maneira que é, mas o que podemos extrair disso. Então esse sentimento ele sempre é um antagonista às condições normalmente ruins, né? Depositar toda a confiança em Deus, saber que Ele é o dono do tempo, da esperança, das possibilidades, Não ouvi nada. ligar o controle da nossa vida, sem deixar de agir. Então, creio que isso faz com que a gente seja resiliente, né? Que nós continuemos lutando e continuemos acreditando, que eu acho que pode ser resumido dessa maneira, que tudo pode dar certo, independente da sua situação, né? O impossível é só uma questão de opinião certa. Por exemplo, você crê na cura de alguém, mesmo o médico dizendo que não vai dar certo, que não tem mais jeito. Porque você crê que um Deus lá de cima pode fazer um milagre como tantos outros que ele já fez quando veio aqui ao nosso mundo. Fé é a única coisa que agrada a Deus na minha religião. É algo que ele realmente faz muita questão dos seus filhos, porque ele sabe que ele é o dono de tudo e pode fazer qualquer coisa e nós devemos acreditar nisso. Posso dizer que fé é aquilo que nos sustenta a cada dia, que move, que faz encantar, vivificar o dia a dia, que faz passar pelas dificuldades que a vida apresenta. com certeza, quando eu estou amado, isso se eu sinto a vontade, não há aquilo que possa esvanecer ou excessivo. Não são as coisas que tu pode fazer, mas são as coisas que tu já fez. Salvação é da Deus. Isso sim é a fé. Entender que Ele pode mudar a nossa história e muda a nossa história continuamente. E que existe uma vida eterna e que a gente pode buscar o céu, pode ser mais santo cada dia. Um abraço. Não, é de que é possível nos fé em várias coisas, mas se começar pela fé em Deus, porque isso sem dúvida alguma garante a chegada de vida e sempre nas E afinal, se estamos falando de fé, o que seria esse sentimento único que nos
nos une, independente da nossa religião ou identificação, seja ela agnóstico, protestante, católico, muçulmano ou evangélico, o sentimento é sempre o mesmo. E para isso, gostaríamos de saber de você que está aí em casa. O que é fé para você? Vamos juntos descobrir e conversar na 33ª Comemofra em 2022. Esperamos vocês! Uma pena A ouvir. gravação estava baixa, inclusive quando eu vi no celular estava bem baixinha. Eu posso depois, a gente pode colocar esse vídeo no grupo, o link, tá? Tudo bem? Eu agradeço, André. Mas não tem problema, não, que a gente explica o vídeo, que mesmo que a gente não tenha entendido, dá para saber um pouquinho do porquê de eu ter trazido o vídeo e do conceito. São várias pessoas, né, falando o que significa fé para elas na vida. E essas pessoas são de fés religiosas diferentes, né? Então, foi um vídeo realizado pelo pessoal do Movimento da Fraternidade, né, num estudo que a gente está realizando no tema Hora Mais Ação, Coragem na Fé, e até mesmo para a gente deixar um pouquinho os preconceitos de lado, e dando para perceber que a fé é um sentimento nobre, inato ao ser humano. Ele está no ser humano desde o início dos tempos, né? Ele já vem conosco. É o fato que nos fazem acreditar, a esperança de esperar, a paciência e confiar. Muitas vezes a fé ligada à providência divina, né, na confiança de um pai, mas a importância que eu trouxe esse vídeo, parando para a gente perceber que independente, todos nós, nesse planeta, neste mundo, todos nós, independente das religiões, independente se é muçulmano, porque ali tinha muçulmano, tinha ateu, evangélico, adventista, espírita, e eu achei interessante porque no vídeo ele não fala quem era quem, e os conceitos são muito similares, né? Mas todos nós, independente, suportamos provas, suportamos dificuldades, fardos, né? Cada qual tem a sua cruz, né, para carregar. E não se engana, porque os problemas, eles existem, mas a maneira como a gente encara esses problemas é que fazem esse fardo se tornar um pouco mais leve ou ainda mais pesado. Claro que a gente pode deixar aqui bem dito que o Pai lá de cima não dá um fardo ou uma cruz mais pesada do que a gente consegue suportar, do que a gente consegue, né, carregar. E essa prova, né, essas dificuldades, elas só nos vêm para nos tornar melhores, para que nós aprendamos com essas dificuldades e a partir daí a gente possa ir progredindo. Então, na verdade, as dificuldades, as perdas, os conflitos, o luto, ele faz parte da vida e ele é importante para a nossa evolução, para a nossa aprendizagem. Não entra como castigo, nem nada. Ele entra como uma necessidade para todos nós. Então, independente, né, da pessoa, todos passam por dificuldades. E é necessário, então, que todos nós possamos ter fé. Fé em nós mesmos, e aí entra também a autoestima, acreditar que você pode resolver a situação, que você pode passar, né, por esse problema, sem perder a esperança, a resignação, tendo paciência, tendo como firmeza a oração, o contato com o Pai. Esse vídeo eu trouxe para demonstrar que seres humanos são similares. Nós somos irmãos. Independente das crenças, independente das ideologias, independente das culturas diferentes,
independente, inclusive, dos fardos, né, provas que cada qual carrega. Muitas vezes, o fardo do meu irmão, que parece ser leve aos meus olhos, é muito pesado para ele, e é o que ele consegue suportar. Ou, ao contrário, né? Isso depende de cada um, depende das forças, das experiências que cada um acaba passando nessa e em outras existências. Vamos deixar, então, os velhos conceitos de lado, vamos deixar o preconceito de lado. E aí a gente também tem que pensar naquela fé religiosa, e aqui no Espiritismo a gente precisa lembrar, raciocinada. A fé que nos une, pois somos iguais no acreditar, em querer melhorar e sermos irmãos. É isso. Eu gostaria de pedir para a tia Venir, então, e agora não vai ter falha, porque é violão, a música Noites Traiçoeiras, que inclusive é de outra religião, mas que nos faz religar ao Pai, que nos faz elevar as vibrações. Né? É um proposital. Então, vamos, né? Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver. Entregue suas vidas, seu problema. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual que for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar,
mas Deus te quer sorrindo, mas Deus te quer sorrindo. Uma música tão linda que nos une ao Pai, que nos une como irmãos nas dificuldades, nas vicissitudes. Todas as religiões têm seus artigos de fé. Claro que a fé cega pode chocar, chegar inclusive ao fanatismo, quando a mesma não possui uma base na evidência e na razão raciocinada. Ela pode se tornar, então, mais cedo ou mais tarde, em nada. A fé também não se prescreve, não dá para prescrever a fé. Você está precisando de fé, né? Não se impõe a fé. Ela é possível, sim, ser adquirida aos poucos. Mas também não há ninguém que seja recusado em possuí-la. Também não é a fé que busca as pessoas, e sim nós que a buscamos constantemente. Trecho da fé religiosa, condição fé inabalável, itens 6 e 7, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convencer a nós mesmos que somos capazes e, ao mesmo tempo, incentivar o nosso parceiro de jornada, nosso próximo mais próximo, nosso parente, né? Aquele que vive conosco no mesmo teto, e mesmo, muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, ou até mesmo numa volta ao supermercado, no dia a dia, na vida rotineira. Aquele que às vezes se apresenta um pouquinho mais preguiçoso, aquele que se apresenta um pouco mais mal-humorado. Quantas vezes nós mesmos nos tornamos assim? Incentivar e fazer de onde estivermos o ambiente espiritualizante, através da fé, da coragem, da esperança. É necessário haver base. E há várias fases, degraus para a fé. É como o desenvolvimento do ser humano, né? Passa da infância, vai havendo a maturidade. A mesma coisa acontece com a fé. O primeiro degrau é a fé ingênua, a fé infantil. Quando crianças, se a mãe fala, não vai lá fora, tem bicho-papão, é um exemplo, né? E aí a criança acredita, e ela não vai lá fora, ela não raciocina, ela simplesmente acredita de olhos fechados. Isso é a fé ingênua, isso é a fé infantil, é o primeiro degrauzinho. Inclusive, se quisesse compreender, aí nem seria fé, é uma fé que eu acredito e ponto. Eu não raciocino sobre isso. O segundo degrauzinho seria o fé nas emoções, que pode ser, inclusive, extrema, chegando até uma fé cega, a descrença. O terceiro é aquela fé raciocinada, o fruto da experiência, comprovando virtude intelectual e, por isso, havendo uma base de convicção, a certeza. E o último degrau, o quarto, e o mais difícil, é a fé mais espiritualizada. Vivenciar a fé. A confiança plena na providência divina. Raciocinar a fé, entendê-la e colocá-la em prática, vivenciando. Porque uma coisa é a gente entender, não é? Raciocinar sobre. E outra coisa é a gente colocar na nossa prática, no nosso dia a dia. Uma coisa é eu rezar para o Pai, entendendo a situação, e outra coisa é realmente aceitá-la, colocá-la em meu coração de uma forma tão confortável, ao ponto de se tornar a minha vida, a minha experiência. Isso é vivenciar a fé. Estamos um pouquinho longe, mas eu tenho certeza que com muitas práticas, muitas provas, e é por isso que a gente tem bastante encargo, é por isso que a gente tem bastante oportunidade, né, das dificuldades para aprendermos.
Só que a fé ela é inata a todos nós. No início, a gente apenas acredita. Depois, a gente acaba compreendendo e finalmente espera que toda a humanidade um dia possa vivenciar. E essa seria a missão de todos nós. Além de nós cristãos, nós espíritas. Qual o dever enquanto espírita, né, frente à nossa rotina, ao nosso dia a dia, de virar aquela chavinha da consciência e fazer a luz que há em nossos corações brilhar mais forte, brilhar numa constância. Ainda somos pequenos vagalumes, eu bem o sei. A gente, às vezes, fica perdido até na própria sombra. O importante é recordar. E, através da esperança, lembrarmos da fé e prosseguir. O contrário do amor, penso eu, que não seria o ódio. O ódio seria um amor descompassado, desequilibrado. O contrário do amor seria o medo. E o medo é, na verdade, também o contrário da fé. A fé, ela acaba sendo similar a também o amor. A fé que é a irmã mais velha da esperança e da caridade. E a caridade também entendida como amor. Se acreditarmos de fato, com base, de forma raciocinada, seremos também amor, seremos também esperança. E antes apenas de acreditar, nós colocaremos em prática e faremos a caridade. E também vamos falar um pouquinho nessa noite. Então, quão imensa é a nossa responsabilidade? A começar, é claro, por nós mesmos. Nos automotivar, estar sempre bem, estar sempre lembrando do Pai lá de cima, não esquecendo da oração, não esquecendo de orar, de vigiar, de haver dentro de nós a paciência para entender por cada prova que passamos. Entender, haver resiliência, haver abnegação, resignação. E olha, é muito interessante, porque nós podemos sim contagiar o próximo com a nossa fé, transformando não só as nossas vidas, mas as vidas de quem vive com a gente. Tem um texto de 1 minuto de reflexão, que eu achei muito interessante, e que fala assim: na nossa opinião, a fé está relacionada à confiança. Quando confiamos em algo ou alguém, estamos exercendo a nossa fé. Quando confiamos na nossa própria capacidade, nas nossas aptidões, temos fé em nós mesmos. A expressão "boto fé em você" é também um exemplo, bem como a oração. Nós oramos a Deus ou a Espírito, com o qual a gente tem mais afinidade, porque a gente confia que a gente vai receber ajuda. É aquela certeza, né? Aquela esperança de que, se eu rezar, se eu pedir com fé, eu vou alcançar. E no Espiritismo, não há dogma de fé, porque essa deve se desenvolver espontaneamente e sobretudo, ser sempre raciocinada. Tenha fé, confie, mas sabe no que ou em quem está confiando. Né? Seria a mesma coisa, vou dar um exemplo. Vou ter fé que eu vou entrar na jaula do leão e não vou ser machucado. Aí não dá, né? A gente sabe que pode acontecer alguma coisa. A gente tem que saber naquilo que a gente está confiando. Tem que ter uma base, tem que ter um raciocínio. Dessa forma, a nossa fé cresce com segurança, com bases sólidas, para um dia ser inabalável. E é claro que é diariamente um cultivo, assim como fazemos com as plantas. E são nos momentos difíceis que a gente vai poder ter a chance de colocá-la em prova. Então, as provas, as dificuldades, as grandes montanhas que se apresentam para a gente, são os momentos que a gente tem de oportunidade de mostrar que a gente aprendeu alguma coisa,
de colocar realmente em prática. No capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a mensagem de José, espírito protetor, que diz que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A esperança é uma das consequências da fé, porque essa nos dá a força e a coragem de perseverar, mesmo com uma tempestade ao nosso redor. Isso só é possível quando foi construída em bases sólidas, como nós falamos anteriormente. A fé também nos faz vislumbrar um mundo melhor, mais justo, mais pacífico, e dessa forma desperta a nossa vontade de agir para concretizar esse mundo mais evoluído. Sem atitude positiva, sem o otimismo, sem a atitude de arregaçar as mangas, sem a esperança, sem ir para o trabalho, a fé, ela é vazia. Ela é só um sentimento. Ela é estéril. Ou como diz Emmanuel a Chico Xavier, apenas uma flor artificial enfeitando a mesa. Cadê o perfume, não? Cadê a beleza? É por isso que José fala, a fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. A fé é a base da regeneração. E se a fé é a base da regeneração, o quão melhor é começarmos por nós mesmos. Começar a mudar os nossos velhos hábitos, a despertar o novo homem que deve habitar em mim. Para os espíritas, a transição planetária já é uma certeza, correto? E já é bem conhecida. A Terra vai passar por várias classificações dos mundos e ela vai passar de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas olha só, o que será dessa regeneração diante de tudo que a gente está passando, inclusive dessas provas, né, coletivas do momento de pandemia? Se todo mundo parar e dizer que tem fé em Deus, que isso vai passar, né, que tem fé nos espíritos, na evolução, mas que nós fiquemos de braços cruzados, em prece, só esperando a transição, ou em silêncio, vendo briga, vendo discussão, sabendo que de repente poderia fazer a diferença. A fé é uma virtude que é ativa, ela não é só um sentimento. Ela tem que acionar as forças divinas para a transformação da realidade individual e coletiva. E é por isso que a fé tem como filha todas as virtudes, inclusive a esperança e a caridade, que a gente pode traduzir como amor. Quando a gente começa a desenvolver a fé raciocinada, mesmo que ela seja bem pequenininha, essa luz vai acender nos nossos corações e também iluminar a nós mesmos e ao ambiente, às pessoas. É por isso que eu fiz o exemplo antes, né, de apagar tudo a luz. Por mais escuro que esteja o ambiente, se a gente acende uma vela, o que acontece com a escuridão? Ela não existe mais. Na verdade, a escuridão é só a ausência de luz, né? Então, se a gente parar para, sem medo, sempre com a intenção de fazer o bem, a fé, ela acaba contagiando as pessoas que estão ao nosso lado. E a fé tem uma força atrativa incrível. Quando a pessoa fala que tem fé, elas são permeadas de energias que alimentam aquelas que as escutam. Os gestos da pessoa que tem fé são bênçãos de Deus, que chegam aos necessitados de auxílio espiritual ou material, justamente porque a pessoa age com fé, de acordo com o amor e com a caridade que nasceu em seu coração. Na verdade, é uma mudança de fluídico realmente, magnético. Se a gente acredita realmente, a gente pode mudar os nossos ambientes. Então, a fé, na plenitude da beleza e da vontade, na pureza e na sua racionalidade. Não vamos aceitar uma fé sem comprovação.
porque ela seria filha da cegueira, cega da cegueira, né? Vamos amar a Deus, mas sabeis também por que nós amamos o Pai. Vamos crer nas promessas do Pai, mas saber por que o fazeis. Seguir os conselhos, né, da espiritualidade amiga, mas conscientes dos fins que nos propomos e dos meios que também é indicado para atingir. Esperar e crer, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. E Jesus, né, nosso maior exemplo, que operava muitos e muitos milagres, hoje a gente sabe que não são exatamente milagres, né? É a ação da verdadeira fé. Ele conseguia realmente modificar os fluidos magnéticos e produzir, de fato, curas milagrosas e tantas ações incríveis que hoje, raciocinando, a gente consegue entender. E o poder da fé, gente? No Evangelho, né, no primeiro item, narra uma historinha bem pequenininha, que um senhor vem para Jesus, desesperado, dizendo que o seu filho, ora está na água, ora está no fogo, que está com insanidade, e que já tinha falado com os discípulos, mas os discípulos de Jesus não haviam curado. Então, Jesus, bem rápido, bem simples, né? Ele simplesmente olha para o filho e diz para o demônio sair dele, né? Trazendo a cura tão rápida. E aí os discípulos veem isso, né? E vêm até o mestre e pergunta, mas mestre, a gente tentou, né? Por que a gente não conseguiu? Como que o senhor conseguiu assim tão fácil, né? E ele acaba falando sobre essa incredulidade, dizendo, em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. É claro que o Evangelho segundo o Espiritismo traz essas palavras também no sentido moral. As montanhas que a fé levanta são justamente as dificuldades do nosso dia a dia, as resistências, a má vontade, estão nos preconceitos da nossa rotina, no interesse material, no egoísmo, quando estamos cegos também ao fanatismo, às paixões orgulhosas. Tudo isso barra o nosso progresso. E a fé, ela consegue realmente vencer qualquer obstáculo, nos dando perseverança e também energia. Quando temos a fé verdadeira, raciocinada, nós conseguimos fazer passos seguros, certos, e conseguimos alcançar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela dá paciência e também sabe esperar. Tendo apoio na inteligência, ela sabe que vai chegar. Calma na luta é sempre um sinal de força. Aquela pessoa que tem paciência, que é calma, que consegue entender as suas dores, suas dificuldades. Isso é sinal de força na fé. Mas fé verdadeira também é humilde. Quando uma pessoa fala, eu tenho fé, eu vou conseguir, às vezes, a forma como ela fala demonstra uma presunção tão grande, um orgulho, uma arrogância, que, de repente, essa presunção é muito mais orgulho do que fé. E todo orgulho, toda presunção, cedo ou tarde, vai haver decepção, até mesmo para haver aprendizagem, né? E quanto mais alta a pessoa se coloca e se impõe, né, maior é o tombo, né? A gente fala. A fé, ela tem aplicação direta e específica na ação magnética. Através dela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica as qualidades, dá impulsão, por assim dizer, irresistível. Através
Da fé ardente, desse grande fluídico normal, ele pode, através da vontade dirigida ao bem, operar fenômenos de cura, apenas como consequências da lei natural. Por isso, Jesus diz: se não curastes, é porque não tinhas fé. E essa parte que eu trouxe, né, conversando sobre, eu me pautei, né, a fé transporta montanhas, do capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, para encerrar, um texto muito bonito da redação do Momento Espírita, do livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Ele coloca uma metáfora da fé e da esperança, que são amigas inseparáveis, e que a esperança está para a fé como o sol está para a lua. A lua não tem luz própria, reflete aquela que recebe do sol. Daí porque a lua difunde raios pálidos e isentos de calor, enquanto o sol espalha raios intensos e fúlgidos, que além de iluminar, aquecem e vivificam. O sol é a própria luz. A lua não, reflete a luz recebida. Assim, a fé é como o sol, força comunicativa que irradia do coração de quem a tem e se reflete no coração de outrem, gerando nele a esperança. Jesus tinha fé. Seus discípulos tinham a esperança gerada pela fé exemplificada de seu mestre. Assim também os corações que se aproximam de Jesus estabelecem com ele certa comunhão, iluminam-se com a luz patente do seu espírito. Eu não vou terminar o texto, porém, eu vou passar no grupo, depois eu peço para o André estar compartilhando, mas ele encerra: se é doce ter esperança, é valor e virilidade ter fé. Enquanto a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza seus efeitos depressivos. Se a esperança nos sustenta nas lutas deste século, a fé nos assegura, desde já, a vitória da vida sobre a morte. Pensemos então nisso. E eu espero ter acendido um pouquinho a luz da fé de cada um e que a gente possa ter coragem, arregaçar as mangas e colocar a fé na prática, né? E mudando o nosso entorno. Eu acho que eu passei um pouquinho do horário, peço desculpas. É que o assunto a gente acaba se empolgando e indo, né? Sem problema, Marina. Só isso? Muito obrigado, gratidão mesmo do coração, Marina. Sempre bem-vinda. A gente está encerrando aqui.